Fala, eu sou o Lucas. Fala, eu sou o Felipe. Fala, eu sou o Pedrinho. E a gente tá aqui pra mais um vídeo do canal Ola, mais um react do Fute Paródias. Corinthians bi eliminado na pré-liberta. Paródia Liberdade Provisória. Até sentido a música escolhida foi provisória. A participação na Libertadores do Corinthians. Do Henrique e Juliano. Então aparece a vinheta. E bora começar a reagir. Ai que triste, Guarani, outra vez foi o Garraço em seu próprio estádio. O Corinthians deu um tchau. E o trem doeu, mas que a dor de chutar um móvel de trivela. Já que o pobre Corinthians começou com fogo nas canelas. Pois eu acho que o jeito que essa eliminação foi, que é completamente diferente das outras, do contra o Tolima, né, na pré-libertadores, e contra o próprio Guarani nas oitavas de final de 2015, eu acho que é diferente o sentimento do torcedor. Eu acho que nessa aí a torcida ficou triste. Nas outras, a torcida no momento ficou com raiva. Eu acho. Porque é completamente diferente você... Tipo, o Corinthians até esse jogo não tinha feito gol no Guarani ainda na vida. Porque na outra vez foi eliminado sem fazer um gol no Guarani do Paraguai. Contra o Tolima também. 0x0 em casa, perdeu de 2x0 lá. E aqui, um detalhe, o Corinthians foi eliminado, jogando bem, pelo que falaram, não assisti o jogo. Mas a sensação é que a torcida tava triste, não com raiva do time. Já que o pobre Corinthians começou com fogo nas canelas. O Lua marcou e Vral, o Pedrinho deu uma baita cruzada. Foi expulso, mas logo a torcida fez como que brotava. Pois é, o Pedrinho estreou pelo Corinthians em 2020. Meu? Não, o Pedrinho que estava na seleção sub-23 no pré-olímpico, que o Brasil se classificou e começou o jogo de classificação com um passe lindo dele, né, pro Paulinho. Foi. Paulinho fez o gol e abriu o placar pro Brasil contra a Argentina para se classificar para as Olimpíadas. E todo mundo lá, tem muita gente que acha que o Pedrinho é o melhor jogador desse time. E todo mundo dizia, o Pedrinho não pode ser reserva. O Pedrinho chega na segunda, na quarta ele tem que jogar contra o Guarani. Por quê? Porque ele pode ser determinante para o Corinthians se classificar. E acabou que ele foi determinante um pouco para se desclassificar, porque ele foi expulso no começo. Tudo bem, logo em seguida o Corinthians sai do segundo gol e aí passa a se classificar. Mas, querendo ou não, você cansa mais rápido com 10, você... É muito mais difícil jogar com a menos. Não acho assim que ele foi uma coisa, meu Deus, tem que condenar o Pedrinho pro resto da vida. Eu acho que até foi um pouco assim... Não acho que teve... Assim, foi certo os cartões e tudo. Quer dizer, o primeiro eu nem vi até hoje. Mas assim, ele tava tentando, tipo, claramente nervoso, né? Desnecessária total a jogada. Mas não desnecessária porque ele ia acertar o jogador, porque ele muito provavelmente levaria o amarelo. Desnecessário porque não fazia sentido a jogada um pouco. E acabou que o jogador surgiu ali, né, e ele deu um chute nele e foi expulso. Foi expulso, mas logo a torcida fez como que brotava. Só que não era um dia e uma falta ingrata. E o meio que o TBT, só que nada ferrada. O Cássio que falha nesse segundo gol também, né? Que ele falhou levou aí completamente diferente. Em 2015 contra o Guarani também foi um frangaço. Aí foi falha. Dava pra ter pego, mas não chega nem aos pés de 2015.
E o TBT, que na verdade é TBW, né? Que é TBT é Throwback Thursday, de quinta-feira, na verdade foi no Wednesday, de quarta-feira. É o replay do baile. Só que nada tem radar. O replay do bye-bye. Preliminares sonar. Corinho foi o guerreiro, mas tomou mesmo um couro na bunda. Foi replay do bye-bye. Pra libertar agora. Essa arena tem uma zica tão brava, é sempre a mesma história. O Coringão bateu as portas. Teve muito tchau, o Bahia levou foi chinelar. O Piauí viu a força do River do Taza e voltou pra casa. Também teve o Curitiba, quando Manaus levou um carro. E o Sport caiu bruscamente, Brusca quem fez a farra. E o Guto Ferreira, treinador do Sport, foi demitido, né, depois de ser eliminado pelo Brusque. O Sport caiu bruscamente, Brusca quem fez a farra. Dia cheio de bye-bye, de tristeza bem profunda, só fiasco bem feio, foi pro gol, o sonho da dor. Dia cheio de bye-bye, na Liberta e na Copa, choro e luto, as torcidas não voltam pra casa, os embora, que galera vão batendo as portas. Que galera vão batendo as portas. Tem 10 times da Série A que estão jogando desde a primeira fase, né, a Copa do Brasil. Só o Fluminense não estreou ainda. Mas dos 10, só o Ceará, o Goiás e o Atlético Goianiense conseguiram vencer. O Botafogo, o Vasco, o Atlético Mineiro, acho que, não sei se tem mais algum, passaram com empate. Bahia, Sport, Coritiba foram eliminados. E sobre a do Corinthians, mistura dois dos maiores traumas da história do Corinthians, né? Que é a pré-Libertadores e o Guarani do Paraguai. Dessa vez foi tudo de uma vez só. E o Corinthians é um pouco do que eu sentia do Flamengo muito até o ano passado, que tem muita pouca tradição na competição e não consegue se impor nela, principalmente quando tem que jogar esses jogos mais fáceis, inclusive. Só que o Flamengo dava mais a impressão, porque o título do Flamengo foi muito mais antigamente, né? O do Corinthians foi um dia desse, historicamente falando. E aí não dá tanta impressão assim. Normalmente vai ter algum corintiano que tá assistindo, vai comentar, não sei o que, ganhou um dia desse, como é que não sabe jogar. Mas ali foi a exceção. Assim como o Flamengo tinha a sua exceção, que agora, ano passado, vamos ver se ano passado foi mais uma exceção ou se vai virar rotina conseguir jogar a Libertadores. Completamente diferente, por exemplo, outro time que apesar de não conseguir, de às vezes não ter times tão fortes, de não chegar para ganhar toda a vida, tem só 2 títulos, mas consegue passar por esses desafios muito mais facilmente, que é o Internacional. Foi lá e ganhou da Universidade de Chile agora. Ano passado chegou lá contra o Nacional e acabou o jogo no instante. Então, o Corinthians em 2012 foi completamente diferente do que geralmente é na Libertadores. E depois, ao invés de continuar como foi em 2012, voltou a ser como sempre era. Nunca mais passou das oitavas de final. E agora mais uma vez eliminado na pré-Libertadores. E a Libertadores desse ano que perde a oportunidade de ter
acho que pela segunda vez na história, Palmeiras e Corinthians na fase de grupos. Iam ser 2 derbys, logo no começo da competição. E não vai ter. Eu, assim, né, eu como palmeirense, não torci pro Corinthians porque é impossível, mas eu queria ver esses duelos. Porque acho que já bota o time no ritmo da competição logo de começo. E ter dificuldade no começo logo também ajuda, porque às vezes não, né? Nos últimos anos o Palmeiras sempre foi o líder do líder geral na fase de grupos e chegou no mata-mata e perdeu quando enfrentou a primeira pedreira que apareceu. E nem ia precisar viajar. E ainda tem chance de ter Grenal na fase de grupos. Falta o Inter ganhar do Tolima, que ganhou do Corinthians na pré-libertadores de 2011. Se o Inter passar pelo Tolima, entra no grupo do Grêmio. Muita gente queria na final da Libertadores, ou na final da Copa do Brasil e na semifinal da Libertadores ano passado, o Grenal não aconteceu de jeito nenhum. Vamos ver se agora acontece na fase de grupos da Libertadores. Então é isso. Tchau. Tchau. Tchau.